Como a reclamação está esgotando sua mente. Recupere sua energia. O ciclo invisível da reclamação. Você não percebe, mas existe um inimigo silencioso drenando sua força todos os dias. Ele não está fora, está dentro. Ele fala com a sua voz, veste as suas palavras e se disfarça de desabafo inocente. Reclamar. Esse é o nome dele. Um hábito tão comum que parece inofensivo, mas que pouco a pouco esgota a mente e seca a alma. A maioria das pessoas acredita que reclamar é apenas uma forma de aliviar o peso, de soltar a pressão. Mas, na verdade, é o contrário. Cada vez que você reclama, seu cérebro entende que algo está errado e dispara o mesmo alarme químico do estresse. Cortisol, tensão, irritação. A cada palavra negativa, a mente reforça o ciclo que a mantém presa no caos. Você pensa que está se libertando, mas está se envenenando devagar. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como reagimos a elas. E a reclamação é a prova viva disso. Quando você reclama, entrega o controle. Deixa que o mundo dite seu humor, sua energia e seu estado mental. A cada pequena frustração, sua mente gasta uma parte da energia que deveria estar criando, resolvendo, construindo. Reclamar é como acender 1000 lâmpadas dentro de um quarto vazio, tudo brilha por um segundo, mas logo a escuridão volta, mais pesada do que antes. Pense nas vezes em que começou o dia bem, mas bastou um comentário, um atraso, uma notícia ruim para o humor desabar. Você não perdeu o dia ali, perdeu a direção da sua energia. A mente, treinada a reagir, entra em piloto automático. E o piloto automático da negatividade é como uma ferrugem emocional. Quanto mais se repete, mais difícil é perceber o quanto está corroendo por dentro. A verdade é simples e dura. Quem reclama o tempo todo não muda nada, só perpetua o que odeia. A mente viciada em reclamar cria dependência da dor. É uma forma disfarçada de manter o problema vivo, porque ele se tornou familiar. E tudo o que é familiar dá uma sensação enganosa de segurança. Reclamar é confortável porque não exige ação, não exige mudança. Só exige a velha desculpa de que a vida é injusta, o mundo é cruel e nada nunca melhora. Mas e se você descobrisse que o simples ato de reclamar rouba sua energia mais preciosa, a energia mental que cria foco, propósito e clareza? E se cada reclamação fosse um voto silencioso contra o seu próprio equilíbrio? Esse é o ponto de virada. O instante em que a mente desperta e enxerga o próprio labirinto. E é nesse instante que começa a libertação. Hoje você vai entender como a reclamação se instala, como ela domina sua biologia e como pode ser substituída por algo infinitamente mais poderoso: a consciência. Porque quando você aprende a observar o que pensa, começa a recuperar o poder sobre a própria energia. E a vida muda não por milagre, mas porque o que muda a mente, muda tudo. A raiz neurológica da reclamação. Tudo começa no mesmo lugar onde nascem os seus pensamentos: o cérebro. Ele é uma máquina extraordinária, mas tem um defeito curioso: não distingue facilmente o que é real do que é repetido. Para ele, tudo o que você repete é importante. E é assim que a reclamação, com o tempo, deixa de ser um ato de expressão e se transforma em um circuito automático de negatividade. Quando você reclama, o cérebro ativa os mesmos mecanismos que usaria diante de um perigo real. Libera cortisol, acelera o batimento cardíaco e aumenta o estado de alerta. Por instinto, você sente que está se defendendo, mas na verdade está condicionando seu corpo a viver em tensão constante. O que deveria ser uma reação momentânea vira um modo de existência. E o preço disso é alto: cansaço, irritação e perda de foco. O mais impressionante é que, quanto mais você reclama, mais o cérebro busca motivos para continuar reclamando. Ele se adapta ao padrão químico da insatisfação. Começa a procurar no ambiente estímulos que reforcem esse estado, porque o corpo se acostuma ao drama como quem se acostuma a uma droga. É a mesma lógica de qualquer vício. O cérebro sente falta da descarga química que a reclamação provoca. A neurociência explica que cada pensamento cria conexões. Repetir um pensamento negativo fortalece as sinapses associadas à dor e ao estresse. Com o tempo, essas trilhas neurais se tornam verdadeiros trilhos emocionais difíceis de sair, mas não impossíveis de mudar. Reclamar passa a ser a resposta automática a qualquer desconforto, e a mente perde a capacidade de enxergar o que está certo, porque se vicia em buscar o que está errado.
Epicteto alertava que a mente indisciplinada é como um escravo, obedecendo a ordens que não entende. E é exatamente isso que acontece quando você deixa a reclamação comandar. Você se torna refém de impulsos inconscientes, reagindo ao mundo como se ele estivesse sempre em dívida com você. Cada frase de descontentamento não apenas reforça o padrão, mas também esgota a energia mental que poderia estar sendo usada para criar soluções. Pense nisso. Cada queixa é uma descarga elétrica. A energia gasta para reclamar é a mesma energia que poderia estar sendo direcionada para resolver, aprender ou até silenciar. E o silêncio, nesse caso, não é omissão, é autocontrole. É a consciência dizendo: não vou reforçar o que me enfraquece. A boa notícia é que esse circuito pode ser reprogramado. Neuroplasticidade é o nome que a ciência dá à capacidade do cérebro de se remodelar conforme os pensamentos que você alimenta. Quando você interrompe o impulso de reclamar, cria um espaço para novos caminhos neurais. No início parece esforço, depois torna-se natureza. A mente começa a reconhecer o poder da escolha, e a energia antes desperdiçada se transforma em clareza e leveza. Reclamar é uma decisão invisível. Você não percebe quando começa, mas sente profundamente quando decide parar. Nesse instante, o cérebro entende que não precisa mais reagir a tudo. E é aí que a verdadeira força mental começa, quando o silêncio não é vazio, mas presença. O efeito dominó. Como uma reclamação se torna um modo de vida. Ninguém acorda um dia e decide viver reclamando. Isso acontece aos poucos, como um vazamento silencioso de energia que você só percebe quando o tanque já está vazio. Tudo começa com pequenas queixas: o trânsito, o tempo, o chefe, o governo, as pessoas. Coisas aparentemente inofensivas, mas que, repetidas todos os dias, constroem uma lente através da qual você passa a enxergar o mundo. A mente humana é moldável. Ela se adapta ao padrão de pensamentos que você mais repete. Se o foco está sempre no que está errado, o cérebro começa a selecionar automaticamente tudo o que confirma esse padrão. É o chamado viés de negatividade. Você vê o que sustenta a reclamação e ignora o que poderia gerar gratidão. É como se houvesse um filtro invisível entre você e a realidade, um filtro que distorce tudo, transformando até momentos neutros em motivos para se irritar. Com o tempo, esse hábito não apenas muda a forma de pensar, mas também a forma de sentir. Reclamar vira uma forma de identidade. A pessoa deixa de perceber que fala de si mesma através daquilo que critica. Reclamar se torna um idioma emocional, uma maneira inconsciente de dizer: eu existo, mas estou cansado do que sou. O problema é que esse idioma só comunica dor, e tudo o que você comunica com frequência, o universo devolve em ecos. Há também um ganho oculto em reclamar, o da atenção. Quando alguém reclama, atrai olhares, consolo, reconhecimento. A mente interpreta isso como recompensa, reforçando o comportamento. É um vício sutil, socialmente aceito, mas espiritualmente destrutivo. Reclamar vira uma maneira de se conectar com os outros pela dor, em vez da inspiração. Assim nascem conversas que giram em torno de lamentações, grupos que se alimentam da mesma energia densa, e pessoas que só se entendem quando compartilham o que as incomoda. Essa dinâmica cria um efeito dominó. Quanto mais você reclama, mais motivo seu cérebro encontra para continuar no ciclo. A energia mental, antes criativa e expansiva, é desviada para sustentar esse padrão. Você começa a ver obstáculos onde havia oportunidades, peso onde havia leveza. O corpo responde com fadiga, a mente com confusão, o espírito com desânimo. E pouco a pouco, viver se transforma em sobreviver. Mas há um detalhe poderoso: o mesmo mecanismo que cria o padrão pode desfazê-lo. Quando você escolhe observar a própria reação antes de reclamar, interrompe a corrente. A consciência quebra o ciclo. Nesse instante, o cérebro aprende algo novo, que há outra maneira de responder ao mundo sem se perder dentro dele. Reclamar é fácil, automático, quase confortável. Mas cada vez que você silencia a reclamação e decide agir, você ensina à mente um caminho de poder. E esse é o primeiro passo para sair do modo de sobrevivência e voltar a viver com presença. A ilusão do controle. Reclamar como escudo. Existe um motivo oculto pelo qual muitas pessoas reclamam. Elas acreditam que, ao reclamar, estão assumindo o controle da situação. Que ao nomear o problema,
estão de alguma forma se libertando dele. Mas a verdade é o oposto. Reclamar é uma tentativa inconsciente de controlar o que não se pode aceitar. É uma forma de resistência mascarada de lucidez. Quando algo sai do planejado, o ego se sente ameaçado. Ele quer se afirmar, quer provar que teria feito melhor, que o mundo é injusto, que a culpa é de alguém. Reclamar é a forma mais simples de restabelecer essa sensação ilusória de poder. É o grito do ego dizendo: eu ainda tenho razão. Mas ter razão não resolve nada. Resolve apenas a angústia de sentir-se impotente. E é nessa armadilha que a mente se prende. Quanto mais tenta controlar o incontrolável, mais sofre. Epicteto dizia que a serenidade vem de distinguir o que está sob o nosso poder e o que não está. Reclamar é o contrário disso. É desperdiçar energia com o que não pode ser mudado e negligenciar o que está, de fato, ao nosso alcance. A forma como reagimos. Quando você reclama, está dizendo ao mundo e a si mesmo que não tem poder algum, que precisa que tudo mude lá fora para se sentir bem aqui dentro. E enquanto pensa assim, a vida se torna um campo de batalha constante, onde cada evento é uma ameaça à sua paz. O cérebro, por sua vez, reforça esse comportamento porque entende reclamação como autoproteção. É como se dissesse: vou reclamar antes que me machuquem. Só que, ao tentar se proteger, você cria exatamente o que teme: mais dor, mais resistência, mais desgaste. A reclamação é um escudo de espinhos. Impede o ataque, mas também fere quem o segura. Essa ilusão de controle é perigosa porque dá a sensação de movimento sem sair do lugar. Reclamar produz o mesmo alívio momentâneo que o ato de agir, mas sem resultado algum. É ação falsa. É esforço sem direção. É a mente gastando energia para alimentar a própria sensação de injustiça. E o mais trágico é que, enquanto se reclama, o tempo passa e, com ele, as oportunidades reais de transformação. O controle verdadeiro nasce da aceitação consciente. Não de se conformar, mas de compreender. Isso está acontecendo, e eu posso escolher como responder. Esse é o tipo de controle que fortalece, porque nasce do centro, não da reação. Quando você entende isso, a necessidade de reclamar se dissolve. O que antes era defesa se transforma em sabedoria. A partir desse ponto, a mente começa a experimentar algo novo: o silêncio do domínio interno. O poder de permanecer em paz, mesmo quando o mundo parece desabar. E é nesse silêncio que a energia volta a fluir, livre, sem o peso de precisar culpar alguém por aquilo que só você pode transformar. O custo energético do negativismo. Toda reclamação tem um preço, e ele não é apenas emocional, é físico, químico e espiritual. Cada vez que você reclama, o corpo interpreta como ameaça. O cérebro libera cortisol, acelera o coração, contrai os músculos e prepara o sistema para lutar ou fugir. Só que nesse caso, não há inimigo real. A luta acontece dentro de você. É o corpo reagindo ao próprio pensamento. E essa batalha interna consome uma quantidade imensa de energia. Pense na sensação de cansaço constante, na mente pesada, no peso que parece não ter origem. É o resultado de um sistema que nunca desliga. O negativismo obriga o cérebro a permanecer em alerta o tempo todo. É como deixar um motor ligado sem parar, ele aquece, gasta combustível e, cedo ou tarde, quebra. O corpo humano foi feito para alternar tensão e descanso, ação e pausa. Mas quando a mente vive reclamando, o descanso deixa de existir. Mesmo no silêncio, o ruído mental continua ativo. Esse estado de alerta contínuo enfraquece o sistema imunológico, desregula o sono, interfere na digestão e mina o humor. Reclamar, em essência, é viver intoxicado por pequenas doses diárias de estresse, até que o corpo começa a acreditar que a vida é uma sequência interminável de problemas. O resultado é previsível: fadiga, irritação, ansiedade e, mais cedo ou mais tarde, esgotamento. Epicteto dizia que nada externo tem poder sobre o homem que domina sua mente. E o contrário também é verdadeiro. O homem que perde o controle da mente se torna escravo de qualquer coisa externa. Quando você deixa a negatividade ditar seu ritmo, abre mão da autonomia sobre a própria energia. Passa o dia reagindo, em vez de escolhendo. Vive em modo de defesa, sem perceber que a defesa constante é o que o destrói. A energia mental é como uma conta bancária invisível.
Tudo o que você foca, você financia. Cada reclamação é um saque. Cada pensamento de gratidão é um depósito. E a maioria das pessoas vive em déficit emocional, gastando energia com o que não pode mudar, sem investir no que pode construir. Por isso, o corpo parece pesado e a vida parece lenta. Não é o mundo que está exausto. É você que está gastando energia com aquilo que não devolve nada em troca. A mente precisa aprender a economizar foco. Nem tudo merece a sua reação. Quando você silencia o impulso de reclamar, não está ignorando a realidade, está recuperando o poder de escolher onde quer colocar sua energia. E, com o tempo, essa escolha se torna libertadora. Porque a energia que antes sustentava a queixa começa a alimentar a ação, a criatividade, a calma. O corpo se reorganiza, o humor muda, e o que antes era peso vira clareza. O negativismo não é um traço de personalidade, é um hábito mental. E como todo hábito, pode ser desfeito. Mas o primeiro passo é reconhecer o custo. Cada reclamação que você solta é uma parte da sua vitalidade que se esvai. Quando entende isso, a escolha deixa de ser entre reclamar ou aceitar. Passa a ser entre se esgotar ou se preservar. A voz interna que alimenta a reclamação. A reclamação que sai pela boca é apenas o eco de uma voz muito mais profunda, aquela que fala dentro da sua cabeça quando ninguém está ouvindo. É ela quem realmente molda sua energia. Essa voz interna, repetitiva e crítica, é o narrador invisível da sua vida. Ela interpreta cada acontecimento, julga cada gesto e está sempre pronta para apontar o que faltou, o que deu errado, o que poderia ter sido diferente. É a partir dela que nasce a reclamação verbal. O problema é que a maioria das pessoas acredita que essa voz é a própria verdade. Não percebe que o pensamento é apenas um ruído mental, uma interpretação condicionada pelas experiências do passado. A mente repete aquilo que aprendeu a repetir. E se, durante anos, você viveu em um ambiente onde reclamar era a forma de desabafar ou ser ouvido, essa voz se instalou em você como uma trilha sonora constante. Um fundo de insatisfação que toca mesmo nos momentos de paz. Epicteto dizia que não é o acontecimento que causa dor, mas o julgamento que fazemos sobre ele. E a voz interna é exatamente esse julgamento automático. Ela avalia o mundo a partir das feridas que carrega. Quando não é observada, domina. Quando é observada, se dissolve. O problema é que quase ninguém aprende a observar a própria mente. Aprendemos a reagir a ela, não a escutá-la com consciência. Essa voz cria narrativas sutis. Ninguém me entende, as pessoas sempre me decepcionam, nada dá certo comigo. Cada frase desse tipo é uma ordem silenciosa para o cérebro procurar provas. E o cérebro obedece. Ele começa a enxergar o mundo por esse filtro. O que era apenas uma interpretação vira realidade. Você não vê mais as coisas como são, vê como a sua voz interna as descreve. E é assim que o mundo se torna uma extensão da própria confusão. A voz da reclamação também cumpre uma função. Ela evita o silêncio, porque o silêncio confronta. É no silêncio que você começa a perceber que muitas das suas dores não vêm do que te acontece, mas do que você repete sobre o que te acontece. Por isso tanta gente teme o silêncio, ele desmonta as justificativas, revela os padrões, expõe o ego. A mente que reclama teme ficar quieta porque, sem o barulho, teria que encarar a verdade. Boa parte do sofrimento é auto-infligido. Mas há um poder extraordinário em começar a observar essa voz. No momento em que você percebe que não é ela que pode ouvi-la sem obedecê-la, um espaço se abre. É o espaço da consciência. E nesse espaço, o poder muda de mãos. Você deixa de ser controlado pela narrativa e começa a escolher quais pensamentos merecem sua energia. Treinar a mente para silenciar a voz da reclamação é um ato de maturidade espiritual. Não é reprimir emoções, é redirecionar energia. Quando você cala o hábito de reclamar internamente, a clareza se instala. E a clareza é a paz que o barulho mental prometia, mas nunca entregava. O momento do silêncio, quebrando o padrão. Chega um instante em que a mente, cansada de se ouvir, começa a desejar o silêncio. É nesse ponto que o despertar acontece. Depois de tantas repetições, reclamações e resistências, algo dentro de você percebe que continuar reagindo já não faz sentido. É como se o próprio corpo pedisse uma pausa. Esse é o momento em que o silêncio deixa de ser incômodo e se torna um refúgio. O silêncio é o primeiro passo da libertação, porque ele corta a corrente do hábito.
Enquanto a mente fala sem parar, o padrão da reclamação continua vivo. Mas quando você se cala de verdade, não por repressão, e sim por presença, o ciclo se interrompe. É como se a energia que antes corria para fora, através das palavras, começasse a fluir de volta para dentro. A tensão cede, a respiração se reorganiza, o corpo descansa. O silêncio é o antídoto químico da reclamação. Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto for escravo de suas reações. E é no silêncio que essa liberdade começa a ser treinada. Porque o silêncio exige domínio interno. Exige observar o impulso sem segui-lo. No início, a mente se debate. Quer falar, quer culpar, quer soltar a frase pronta. Mas se você aguenta alguns segundos a mais, algo muda. Surge uma clareza fina, quase sagrada, como se o mundo interno se reorganizasse em novas camadas. A pausa é o momento em que a consciência retoma o comando. O impulso de reclamar perde força, e em seu lugar nasce uma pergunta: por que isso me incomoda tanto? Essa pergunta simples desarma o mecanismo automático, porque toda reclamação esconde uma expectativa não atendida. E quando você questiona a origem da expectativa, descobre o que realmente está pedindo por cura. O silêncio também tem um poder alquímico. Transforma o que era reação em observação. E observar é a essência do autodomínio. Quando você observa, deixa de ser o problema e se torna o espaço onde ele acontece. Essa mudança de perspectiva altera tudo. O cérebro, ao perceber que o corpo não está reagindo, começa a produzir neurotransmissores de calma e estabilidade. É assim que o ciclo se reverte de dentro para fora. Ao praticar o silêncio, você não está fugindo da realidade. Está aprendendo a responder a ela com consciência. É nesse momento que a energia perdida em reclamações começa a retornar, e a mente experimenta algo raro: leveza. O que antes era ruído se transforma em espaço, e nesse espaço nasce a sabedoria de não desperdiçar palavras com o que não muda nada. O silêncio não é vazio, é um campo fértil onde tudo o que é essencial pode crescer. E é nele que a mente, pela primeira vez em muito tempo, encontra descanso. Porque o silêncio não é ausência de som, é presença de si. Gratidão como antídoto químico. Depois que o silêncio abre espaço dentro da mente, algo novo pode florescer: a gratidão. E ela não surge como um conceito bonito, mas como uma experiência química e emocional capaz de reprogramar o cérebro. Onde antes o corpo vivia alimentado por cortisol e tensão, a gratidão começa a liberar dopamina, serotonina e endorfina, os neurotransmissores da calma, da presença e do bem-estar. É o oposto perfeito da reclamação. Enquanto a reclamação reforça o que falta, a gratidão reforça o que já existe. É uma mudança de direção mental. Não é negar os problemas, é escolher enxergar além deles. A neurociência comprova que o simples ato de agradecer, mesmo sem motivos grandiosos, ativa áreas do cérebro ligadas à motivação e à empatia. Ou seja, agradecer é literalmente treinar o cérebro para produzir mais energia e menos desgaste. Epicteto dizia que quem não agradece o que tem, não será feliz com o que deseja. A gratidão é a ponte entre o que somos e o que buscamos. Ela não é passiva, é uma força que expande a percepção. Quando você agradece, muda o estado vibracional da mente. Sai do modo de carência e entra no modo de criação. É como se dissesse ao universo: já existe abundância aqui, e eu estou pronto para enxergar mais dela. O cérebro aprende rápido quando sente prazer. Por isso, cada ato de gratidão é uma aula de neuroplasticidade. Você ensina à mente que o bem-estar não depende do cenário, mas da perspectiva. Com o tempo, o hábito de agradecer substitui o impulso de reclamar. A energia antes gasta com frustração passa a ser usada para construir novas referências internas. O foco muda, e com ele, muda a vida. Praticar gratidão não é escrever frases positivas nem fingir otimismo. É uma escolha consciente de reconhecer o valor do que há agora mesmo que ainda não seja o ideal. É olhar para o que se tem com presença, não com comparação. É transformar o cotidiano em fonte de energia, em vez de drenagem. Quando você vive assim, o cérebro deixa de buscar o que está errado e começa a procurar o que dá sentido. A gratidão é o antídoto químico e espiritual da reclamação, porque ela muda o corpo e a alma ao mesmo tempo. Onde antes havia ruído, nasce harmonia. Onde havia tensão, surge expansão. A mente,
antes condicionada à escassez, aprende que o simples ato de existir já é um privilégio. E quando essa compreensão se instala, o peso se dissolve. A cada agradecimento verdadeiro, uma nova conexão neural se forma. A energia se reorganiza, o humor muda e a percepção se eleva. A gratidão não é o fim do sofrimento, é o início da consciência. É o lembrete de que, mesmo no caos, ainda há algo funcionando, algo pulsando, algo digno de respeito. E é nesse reconhecimento que o coração encontra descanso e a mente volta a produzir paz. Recondicionando o cérebro. A neuroplasticidade em ação. A mente é maleável. Cada pensamento repetido é uma trilha sendo reforçada. Cada emoção sentida é uma rota sendo pavimentada. A reclamação, por ser repetitiva, cria estradas largas de negatividade dentro do cérebro. Mas o mesmo mecanismo que cria o vício também cria a cura, a neuroplasticidade. O cérebro tem a capacidade de se remodelar, de aprender novos caminhos, de substituir hábitos destrutivos por padrões conscientes. Quando você começa a observar os próprios pensamentos, já está alterando o mapa mental. A observação consciente desativa o piloto automático. Cada vez que você escolhe não reclamar, o cérebro enfraquece o circuito antigo e fortalece um novo, o circuito da presença. É um processo biológico e espiritual ao mesmo tempo. Você literalmente muda a estrutura cerebral ao mudar a forma de reagir à vida. Epicteto diria que esse é o verdadeiro poder do ser humano, o de dominar a mente que, por tanto tempo, acreditou ser indomável. A neuroplasticidade mostra que a mente não é um destino fixo, mas uma ferramenta viva, moldada pelas escolhas diárias. E isso significa que não existe pessoa negativa por natureza. O que existe é pessoa treinada pela repetição do negativo. E o treino pode ser desfeito. Para recondicionar o cérebro, não é preciso grandes rituais, mas pequenas práticas consistentes. Cada vez que você interrompe uma reclamação e substitui por uma respiração profunda, ensina o cérebro a escolher calma em vez de tensão. Cada vez que você identifica um pensamento destrutivo e o troca por uma pergunta útil, o que posso aprender com isso? Cria um novo circuito neural. O segredo está na repetição, não na intensidade. A mudança mental não acontece de uma vez. É como esculpir pedra com gotas de água. O que parece lento no início, com o tempo se torna permanente. Quando a mente começa a entender que reclamar não traz resultado, ela para de buscar esse caminho. E quanto menos energia vai para a queixa, mais energia sobra para o crescimento. O cérebro reorganizado pela consciência funciona em outro ritmo. Ele não desperdiça foco, não reage a tudo, não se sabota. Aprende a usar o silêncio como ferramenta e a gratidão como combustível. E o resultado é perceptível: mais leveza, mais clareza, mais energia disponível para viver. Recondicionar o cérebro é assumir o papel de autor da própria história. É deixar de ser escravo das reações e passar a ser criador das respostas. Quando você faz isso, não apenas muda pensamentos, muda a química do corpo, o campo emocional e até a forma como o tempo é percebido. Tudo começa a fluir. A neuroplasticidade é o lembrete de que a transformação não é milagre, é treino. E quanto mais você pratica a consciência, mais o cérebro se reorganiza em torno dela. O que antes era resistência se torna tranquilidade. O que era confusão se torna discernimento. E o que era reclamação se transforma em direção. A mente, agora clara, volta a ser o seu maior aliado. O novo olhar, da reclamação à responsabilidade. Há um momento em que a consciência desperta para uma verdade inegociável. Ninguém vai mudar a sua vida por você. E é justamente nesse instante que o poder muda de lugar. Reclamar é delegar. É colocar a responsabilidade do seu bem-estar nas mãos dos outros, do sistema, do tempo, do acaso. Assumir responsabilidade, por outro lado, é recuperar o comando interno. É compreender que o mundo não precisa se ajustar para você se sentir em paz, é você quem precisa ajustar o olhar. A responsabilidade não é culpa, é maturidade emocional. É o reconhecimento de que, embora você não controle tudo o que acontece, controla a forma como interpreta e reage. E é essa forma que define sua energia, sua paz e sua capacidade de seguir adiante. Quando você troca a reclamação por responsabilidade, a vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece a partir de você.
Epicteto ensinava que a liberdade está em viver de acordo com a natureza das coisas, e essa natureza inclui imprevistos, perdas, erros e imperfeições. A mente que reclama se revolta contra o inevitável. A mente responsável acolhe o que é, aprende com o que vem e se move com sabedoria. A diferença está na postura. Uma mente reativa tenta mudar o mundo para aliviar a dor. Uma mente consciente muda a si mesma para transformar o mundo. A responsabilidade é o ponto de virada entre fraqueza e força interior. Ela dissolve o papel de vítima. Quando você decide parar de reclamar, não está negando os desafios, está apenas escolhendo uma posição mais alta para enfrentá-los. É o momento em que o "por que comigo?" se transforma em "para que isso está acontecendo?" E essa pergunta abre portas. Ela substitui o desespero pela curiosidade, o ressentimento pela ação, o cansaço pela direção. Ao assumir responsabilidade, a energia muda de qualidade. O corpo relaxa, porque o cérebro deixa de lutar contra a realidade. A clareza aparece, porque a mente não gasta mais foco culpando o que está fora. E a vida responde não porque o universo de repente ficou favorável, mas porque você deixou de desperdiçar poder, tentando mudar o que não depende de você. A responsabilidade é o oposto da reclamação porque ela devolve o poder que a queixa rouba. Enquanto reclamar te prende ao passado, ser responsável te ancora no presente. Você deixa de ser prisioneiro das circunstâncias e se torna o escultor da própria experiência. E com isso, a mente, antes drenada, volta a produzir energia criativa. Viver com responsabilidade é viver com consciência. É agir com intenção. É entender que cada pensamento é uma semente e cada reação, uma escolha sobre o que você quer cultivar dentro de si. A vida muda quando você entende que nada externo pode roubar o seu poder a menos que você o entregue. A paz como resultado natural. A paz não é algo que você conquista. É algo que aparece quando você para de lutar contra o que é. Ela não vem com esforço, vem com compreensão. Quando a mente deixa de reclamar, de resistir, de tentar controlar o incontrolável, ela encontra naturalmente o caminho de volta ao equilíbrio. É como se o silêncio se tornasse o seu estado original, aquele que sempre existiu, mas estava encoberto pelo ruído. Depois de tanto tempo drenando energia em pensamentos repetitivos, a ausência da reclamação parece um descanso profundo. O corpo respira diferente, o olhar muda, e até o tempo parece mais lento. Essa é a consequência inevitável de uma mente que aprendeu a observar em vez de reagir. Quando você não alimenta mais o drama, ele desaparece. E no lugar dele, nasce a clareza, uma sensação de leveza, que não depende de nada externo. Epicteto dizia que a tranquilidade surge quando aceitamos que o que acontece está de acordo com a natureza. Essa aceitação não é resignação, é sabedoria. É o reconhecimento de que o mundo segue o próprio ritmo e que a paz não está em moldar o mundo, mas em ajustar-se a ele com serenidade. A mente que compreende isso deixa de desperdiçar energia, tentando mudar o vento, aprende a ajustar as velas. A paz é o resultado natural de uma mente disciplinada. Ela não precisa de mantras, nem de fórmulas. Ela é consequência da prática constante de observar, respirar e escolher. Escolher o silêncio em vez da reação. Escolher a gratidão em vez da queixa. Escolher a consciência em vez do automatismo. Cada uma dessas escolhas é um tijolo invisível na construção da serenidade. O curioso é que, quando a paz chega, nada fora de você precisa ter mudado. As mesmas pessoas continuam sendo quem são. O trabalho continua exigente, o mundo continua caótico. Mas algo dentro de você muda, e essa mudança muda tudo. A energia antes desperdiçada se transforma em presença. O foco, antes fragmentado, se torna direção. A vida continua a mesma, mas agora é vivida de outra forma, com leveza, com discernimento, com poder interior. A verdadeira paz não é o silêncio da ausência de problemas, é o som suave da consciência em equilíbrio. É o estado de quem aprendeu a estar inteiro mesmo em meio ao caos. Quando essa paz se instala, o que antes era peso se torna aprendizado, e o que antes era reclamação se transforma em gratidão. A mente encontra o lugar onde tudo faz sentido, o agora. O retorno ao controle interno. Depois de percorrer o caminho da consciência, chega-se ao ponto onde tudo começou, dentro da mente. Reclamar, resistir, reagir eram apenas sintomas de uma desconexão com esse centro. Agora, com a compreensão de como cada pensamento molda sua energia,
Você percebe que o controle que sempre buscou fora estava, desde o início, em suas próprias mãos. O verdadeiro poder não está em mudar o que acontece, mas em mudar o que você faz com o que acontece. A vida não se dobra à vontade de quem reclama, mas responde à frequência de quem assume responsabilidade. Quando você se torna consciente das suas reações, o caos não desaparece, ele apenas deixa de te dominar. O mundo continua o mesmo, mas você não. E é isso que muda tudo. Epicteto dizia que nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. Essa é a essência do controle interno. Liberdade não é ausência de limites, é domínio sobre os impulsos. É o poder de decidir onde colocar a própria energia, em vez de deixá-la ser sugada pela negatividade. Quando você escolhe o silêncio, quando pratica a gratidão, quando recusa a reação automática, você está treinando a mente a servir ao espírito, e não o contrário. A partir daí, a energia volta a circular. O corpo sente, o olhar se ilumina, a alma se expande. A paz não vem porque tudo deu certo, vem porque você aprendeu a estar inteiro, mesmo quando nada parece certo. E esse é o verdadeiro equilíbrio. Permanecer consciente em meio ao movimento da vida. Hoje, você entende que cada pensamento é um voto de energia. E todo voto é uma escolha sobre o tipo de mundo que você está construindo dentro de si. Então, antes de reclamar, respire. O que você pensa agora é o que você planta para amanhã. Escolha com sabedoria. Escolha com presença. Escolha com amor. Porque no fim, não é o mundo que muda quando você para de reclamar. É você. E quando você muda, o mundo responde em silêncio com paz. Acredite. Comece. Cresça. Apareça.